Glória a Deus. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor. Louvar a Deus pelo Ministério Restauração mais uma vez, pela disposição de vir nos abençoar aí, entregando juntamente conosco louvor ao Senhor. O pastor Gilberto hoje está na igreja em Cotia, e essa é a vida que o Senhor nos preparou, né? Um dia aqui, um dia acolá, e um dia lá, e um dia nós estaremos lá também com o Senhor na eternidade, todos juntos, aonde não vai haver agenda, não vai haver endereço, todos no mesmo local. Amém? Nós estamos debaixo de uma palavra profética. Quem lembra qual é? Efatá. A liberação das promessas sobre as nossas vidas. E esse mês é o mês da prudência. O mês a qual nós estamos sendo ministrados a respeito da prudência. E todos os cultos que nós temos ouvido aqui, Deus tem dado uma direção de como nós devemos ser prudentes em todas as coisas. A pastora Patrícia trouxe uma palavra maravilhosa a respeito da prudência como pais, como família, da responsabilidade que nós temos de manter a vida dos nossos filhos debaixo daquilo que é a direção da palavra. Nós temos sido ministrados na prudência do nosso falar. A pastora Rose trouxe uma palavra tremenda. Pastor Luciano também, de como nós devemos guardar a nossa boca, porque muitas das vezes nós lançamos palavras no tempo errado, na hora errada, no lugar errado, e isso gera transtorno, isso gera situações, embaraços, a qual nós não precisaríamos passar. Então, quando nós falamos de prudência, nós falamos de cautela, nós falamos de zelo, nós falamos de cuidado, e não tem como falar de prudência sem nós lembrarmos das 10 virgens. E eu orando ao Senhor, e eu já ministrei, falei assim, Senhor, eu queria levar uma coisa bonita, igual a pastora Rose, queria falar bonito, igual a pastora Patrícia, queria falar algo diferente, e o Senhor ministrou ao meu coração sobre a prudência de nós guardarmos o nosso coração vigilante no tocante ao tempo, no tocante à hora, no tocante à vinda do Senhor. Nós precisamos ser prudentes com a nossa salvação, a qual já foi conquistada através do sangue derramado naquela cruz. Mas de que maneira que nós estamos guardando a nossa caminhada para alcançar esse dia em vitória, em êxito, e chegar lá no dia da vinda do nosso Senhor e nós adentrarmos com o noivo e comemorarmos as bodas. Porque nós podemos viver uma vida inteira sendo ativados, sendo usados, sendo ousados, cumprindo o propósito aqui na terra. Podemos passar uma vida inteira curando, anunciando o reino, profetizando, fazendo a obra e chegar no grande dia, ouvir aquela tão triste palavra: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E nós precisamos ter prudência, para nós não deixarmos as coisas naturais, as coisas até mesmo litúrgicas, a religião, aquilo que se fala no contexto de servir ao Senhor, nos roubar e nos privar desse momento tão especial que eu tenho certeza que é o ápice da nossa caminhada cristã. Não tem valor nenhum nós pagarmos um preço, como foi falado, a Raquel, a pastora, falou assim, só a pastora para me fazer acordar cedo. Você acordar cedo, você dormir tarde, você fazer tudo o que você faz pela obra, por causa da obra, em cima da obra, e chegar no grande dia, não ter esse tão sonhado galardão que é a salvação. Então nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos estar atentos na nossa caminhada. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Mateus 25. Nós vamos falar de algumas coisas necessárias para que nós possamos guardar a nossa caminhada. Amém? Mateus 25, no versículo 1 em diante, diz assim, ó. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentro delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta, mas mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Querido Deus, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração, e eu peço, Pai, para que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar conosco nessa manhã, de agir dentro de nós, de ativar em nós, Senhor, aquilo que for necessário, Pai, para que nós possamos estar, Senhor, preparados como noiva, preparados como igreja, que nós possamos ser alinhados, Senhor, aquilo que é o tempo do Senhor, aquilo que é a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Fala conosco, adestra as nossas vidas, nos ensina, Senhor, nos disciplina, nos corrige, nos leva, Senhor, nesse lugar, Pai, aonde, Senhor, o Teu Espírito tenha liberdade de agir em nós e através de nós, Pai. Quanto a mim, Senhor, eu renuncio toda a minha razão, meu conhecimento, tudo aquilo que é meu natural, se dissipe diante da Tua grandeza e que somente a Tua vontade prevaleça neste lugar. Cada ação, cada palavra, cada sentimento seja direcionado e conduzido pelo Teu Espírito agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Quando nós falamos de prudência, nós falamos de virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos da vida. Significa cautela, precaução. Prudência é paciência ao tratar de um assunto difícil ou delicado. E quando nós falamos da vinda de Jesus, quando nós falamos da espera da vinda do nosso amado Jesus, nós precisamos ter cautela com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa caminhada. Nós precisamos ser vigilantes na nossa estrada, na nossa vida. Porque essas mulheres aqui, essas virgens, elas estavam todas no mesmo ambiente. Todas esperando o mesmo noivo. Estavam todas no mesmo cenário. Estavam todas ali com a mesma expectativas. Porque todas elas estavam indo para as bodas. Todas elas estavam preparadas para o encontro com o noivo. Só que nós vemos um diferencial muito grande entre umas e outras. 5, a palavra do Senhor fala que estavam preparadas. E 5 prudentes e 5 eram nécias. Coloca um somzinho aí, irmão. Para o povo não dormir, nem eu. Vai dando um eco assim, vai dando um desespero, né? Parece que a gente está sozinho no ambiente. Queridos, o casamento judaico, para quem não conhece, ele era da seguinte forma. As mulheres ficavam preparadas, a noiva ficava preparada junto com as suas donzelas ali, e o noivo saía da casa do pai e vinha para buscar a noiva, para levar para a casa do pai, e ali haver a grande festa, ali haver a comemoração. Só que não tinha um horário, nem uma data, nem um tempo certo. Eles sabiam o momento ali, mas eles tinham que estar preparadas. E a palavra do Senhor fala que essas mulheres, elas se levantaram e elas se colocaram a esperar esse noivo. Só que algo muito interessante diz sobre essa palavra, e que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Essa parábola, ela nos leva a refletir de que maneira que nós estamos aguardando o noivo. De que forma que nós estamos nos preparando para o encontro com esse noivo. De que maneira que nós estamos preparando a nossa caminhada para ter o encontro com o Rei dos Reis.
Essa parábola, ela nos leva a refletir de como nós estamos esperando a vinda do nosso Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que elas estavam todas no mesmo lugar. Todas elas estavam ali esperando o mesmo noivo. Todas elas estavam ali com o coração ansiando pela mesma coisa. E nós estamos aqui nesse ambiente igreja. Nós estamos nesse ambiente aonde nós viemos nos domingos, nas quintas, nas reuniões, cultuar, adorar, louvar, orar, com uma expectativa. Quando nós saímos de casa e nós viemos para a casa do Senhor, nós saímos de casa com uma expectativa. De entregar a Ele o nosso louvor, de entregar a Ele a nossa adoração, de prestar a Ele o nosso culto de adoração, de entregar a Ele as nossas vidas. Nós, quando saímos das nossas casas e nós viemos até a casa do Senhor, nós viemos aqui com desejo de buscar uma resposta, talvez. Talvez eu e você saímos da nossa casa com um desejo de ouvir a voz do Senhor, de ter uma resposta a respeito de uma situação, algo que nos impulsiona a vir aqui e buscar ao Senhor. Essas mulheres, elas estavam na mesma expectativa, de ter ali o encontro com o noivo. Só que havia uma diferença muito grande entre umas e outras. Porque a palavra fala que todas elas estavam ali esperando e todas elas adormeceram por causa do tempo. O noivo demorou. Talvez atrasou, talvez, aconteceu alguma coisa. Mas o fim disso é que elas estavam esperando e o tempo passou e todas elas adormeceram. Elas dormiram e quando acordaram, quando ouviram o grito, eis o noivo, 5 delas se levantaram e começaram, todas elas aliás, se levantaram e começaram a preparar as lâmpadas, as lamparinas. Só que 5 delas perceberam que naquele momento que elas começaram a se arrumar para o encontro com o noivo, não havia azeite o suficiente. E as lâmpadas delas estavam começando a se apagar. E quando elas foram pedir emprestado, pedir um pouco de azeite das amigas que estavam ali preparadas, elas receberam uma resposta: não podemos dar aquilo que é nosso, porque vai faltar para vocês e vai faltar para nós. Vai comprar e dá tempo, talvez. Algumas falam assim: não, vai correndo lá, o mercado ainda não fechou, que a gente ouve muito aqui na igreja. Chega na hora do culto, esqueceu alguma coisa, esqueceu a mistura que vai jantar depois do culto, daí fala assim: corre lá no mercado que dá tempo de você ir e voltar e o culto não ter terminado. Quantas vezes eu vejo, corre lá no mercado que dá tempo de você vir e o louvor não terminou. E talvez elas falaram assim: vai lá correndo, compra, que vai dar tempo de você chegar aqui e o noivo ainda não chegou. Deixa eu falar algo para você. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquelas coisinhas que a gente quer fazer de última hora, com aquelas coisinhas que a gente acha que vai dar tempo de ir e voltar. Eu vou só ali, correndo, fazer, realizar, vender, comprar. Eu só vou ali trabalhar um pouquinho, eu só vou ali, mas vai dar tempo de eu voltar e o noivo ainda não vai ter voltado. Eu estou falando de uma linguagem espiritual. Porque às vezes a gente pensa que dá tempo da gente andar um pouquinho ali fora, resolver um pouquinho as coisas naturais e deixar o espiritual para depois. Deixar aquilo que mais importa para depois. E pode ser que nesse dia ir ali e eu volte e não dá tempo de eu voltar. Então vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, vamos ficar observando e ali com o sensível aquilo que está acontecendo ao nosso redor, queridos. Nós estamos vivendo sim os últimos dias. Eu não sei se você tem acompanhado aí as notícias dos últimos tempos, mas já houve um acordo de paz. Já está havendo sinais de guerras, rumores, terremotos, já está havendo sinais visíveis na terra, daquilo que está escrito lá em Mateus 24, que são os rumores das últimas dores, dos últimos tempos. E às vezes a gente anda como se nada tivesse acontecendo. Nós cultuamos ao Senhor, nós viemos à casa do Senhor como um hobby, como uma prática religiosa, como algo para desencadear, desencargo de consciência. E nós não ficamos atentos àquilo que Deus está fazendo e falando para nós nesses últimos tempos. E é por isso que nós precisamos voltar para essa palavra tão significativa e tão importante sobre as nossas vidas. Sede prudentes.
Nós precisamos ser prudentes com aquilo que o Senhor tem feito e falado e realizado nas nossas vidas. Porque essas mulheres, elas se deram conta nos últimos instantes que o azeite que elas tinham não era suficiente para se manter ali preparadas para encontrar com o noivo. E o que o azeite simboliza? Simboliza a presença do Espírito Santo, simboliza a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Simboliza o preparo através da palavra de Deus. E pode ser que nós, como essas mulheres desapercebidas, nós nos chegamos diante do Senhor com o nosso coração já desfalecido, com a nossa fé já esmurecida. Pode ser que nós venhamos nos pegar como essas mulheres despercebidas, com o nosso azeite ali já se acabando. E o que significa isso, queridas? É uma vida rasa diante daquilo que é a intimidade, a comunhão, a aliança com o Senhor. É nós vivermos apenas naquilo que nossos olhos conseguem enxergar. É nós vivermos apenas naquilo que as nossas mãos podem apalpar. É nós vivermos apenas naquilo que é o natural. Quantos de nós têm perdido de viver coisas espirituais, de aprofundar no mundo espiritual, porque estamos presos àquilo que é natural? Quando essas mulheres perceberam que o azeite estava acabando, talvez elas assim: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz das horas que eu podia ter mergulhado um pouquinho mais em comunhão com o Senhor? O que eu fiz quando o Senhor me chamou para o secreto e eu não atendi a voz dEle? O que eu fiz quando o Senhor me chamou para um tempo de consagração e eu achei que era desnecessário? O que eu fiz quando o Senhor me chamou para um tempo de comunhão e eu achei que não era a hora? Querido, nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem falado conosco. Porque essas mulheres, elas todas estavam dentro de uma expectativa. Todas elas adormeceram. O problema não é a situação difícil que nós enfrentamos. Porque todas elas perceberam, tiveram um momento ali de cansaço. Eu vou falar para você, a pastora falou algo aqui interessante. O pastor cansa, como a criança cansa. Nós, quando estamos esperando algo e aquele algo não chega, pode ser que cause em nós um cansaço. Pode ser que gere em nós até mesmo um desânimo. Pode ser que gere em nós até mesmo vou falar bem real, uma incredulidade. Quantos de nós recebemos palavras da parte do Senhor e por o tempo demorar e pelo tempo passar, a gente começa a se questionar na alma: será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? E a gente precisa estar cautelosos, querido. Porque nessa questão de perguntar, será que era Deus mesmo? Pode ser que o nosso adversário entre e gere um grande dano na nossa alma, ao ponto da gente declarar com os nossos lábios que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou. A demora do processo pode demorar, mas nós não podemos esquecer de quem fez a promessa para nós. O momento difícil entre a promessa e o cumprimento da promessa pode ser dolorido e pode causar até mesmo em nós angústia, mas nós não podemos esquecer de quem fez a promessa. Nós não podemos deixar que o inimigo roube a certeza de quem é o nosso Deus. Porque se nós deixarmos essa dúvida entrar no nosso coração, essa incerteza entrar na nossa alma, nós facilmente abrimos mão de caminhar com Cristo. Nós facilmente abrimos mão de estar nessa constante busca de ser renovado, de ser restaurado, de ser ativado. Nós abrimos mão. E nós abrimos mão de estar sendo aí preparados para a eternidade. Porque se nós olhamos para o nosso natural e as coisas não acontecem, como que nós vamos esperar algo que é eterno? Se a gente fica olhando para o tempo de uma promessa, de algo que Deus falou, e a gente vai olhando para o tempo, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e as coisas difíceis vão acontecendo, e não acontece, e a gente se limita a olhar somente para isso, como que nós vamos nos preparar para uma eternidade a qual os nossos olhos não conseguem nem dimensionar, a qual o nosso entendimento nem consegue dimensionar? Para que eu vou me preocupar com uma eternidade se eu não consigo viver
aquilo que é natural, aquilo que tem data. Vocês estão conseguindo entender? É por isso que eu preciso estar vigilante naquilo que o Senhor tem falado com a igreja. Eu não posso simplesmente sair da minha casa, vir sentar num culto e levantar a mão e sentar e agora pula. Não, eu tenho que estar me preparando constantemente para o encontro com o noivo. Eu não posso somente colocar meu vestido de noiva, pegar a minha lamparina de qualquer jeito e ir lá e ficar esperando a ordem, o grito do noivo. Não, eu tenho que estar preparada para ir até mesmo esperar esse noivo. Eu não posso sair de qualquer jeito correndo, achando que vai dar tempo, achando que vai dar certo. Eu tenho que estar vigilante e constante todos os dias. Nós estamos como as noivas, esperando o noivo. Amém, igreja? Só que eu preciso estar atenta de que forma que eu estou esperando esse noivo. Eu preciso estar com o meu coração firmado naquilo que o Senhor está falando. Todas elas eram virgens. Todos nós estamos na casa do Senhor. Todas com lâmpadas acesas. Todos nós somos crentes. Porém, 5 levavam azeite extra além das lâmpadas. 5 não levaram azeite. Todas elas adormeceram. A palavra do Senhor fala. E como é difícil esperar, né? Como é difícil quando nós estamos esperando viver algo e tem um processo para esperar. Nós vemos isso na gestação, não é verdade? A Nath agora está esperando. Teve a Bruna que teve neném, a Lália, a Tabata. Você recebe a notícia da gravidez, você já começa a imaginar como a criança vai ser, como que vai ser o olhinho, como que vai ser a mãozinha, e você já começa ali a ter uma expectativa. Só que tem um processo para essa criança nascer. Tem um tempo para essa criança nascer. Porque se ela nascer antes desse tempo, ela pode nascer com deformidade. Ela pode nascer com deficiência. Ela pode nascer e não resistir. Deixa eu falar algo da parte do Senhor sobre a tua vida. Para de apressar o tempo. Para de querer acelerar as coisas da tua história. Deixa Deus trabalhar no tempo dele. Porque aquilo que vem no tempo do Senhor vem com perfeição. Ele não vai te acrescentar dores, Ele não vai te acrescentar sofrimento, Ele vai vir com precisão. E Ele vai suprir todas as suas necessidades. Às vezes a gente quer viver algo que não estamos preparados ainda. E isso é complicado. Porque quando nós entramos num lugar que nós não estamos preparados ainda, nós sofremos consequências. Nós sofremos danos. E é por isso que nós precisamos ter dentro dessa palavra o direcionamento. Esse tempo que elas ficaram esperando o noivo, a palavra fala que todas elas adormeceram. O problema não é elas terem adormecido. O problema maior dessas mulheres aqui não foi elas terem dormido enquanto esperavam. Mas foi o fato de que na hora que elas despertaram, umas deram de conta que não estavam preparadas. Uma delas, aquelas que eram prudentes não se tornaram nécias, nem as nécias se tornaram prudentes. Elas continuaram no mesmo patamar que elas estavam antes. A fadiga, o cansaço, a correria, a cobrança do ministério, a cobrança de servir ao Senhor, a cobrança do nosso dia no trabalho, as coisas que nós precisamos resolver do nosso dia, como família, como profissionais, como estudantes, as nossas lutas diárias, nossas batalhas diárias, as nossas responsabilidades diárias, não pode nem deve interferir naquilo que nós somos diante do Senhor. E o fato de nós muitas vezes nos sentir cansados ou fadigados até mesmo, não interfere dentro daquilo que é a nossa prudência ou imprudência. Eu posso estar à frente de uma obra, eu posso estar à frente de um ministério, eu posso estar fazendo grandes coisas como mulher de Deus, mas eu posso estar sendo imprudente. Como eu também posso não estar fazendo nada e eu estar sendo uma nécia. Compreende? Então não é no que eu faço. Não é naquilo que eu faço, é naquilo que eu sou.
naquilo que eu realmente me coloquei para ser diante do Senhor. E nós vemos essas mulheres dormindo. Quando elas acordaram, quando elas se deram conta ali daquilo que estava acontecendo, que o noivo estava chegando, elas foram tentar pedir azeite para as amigas. Só que o azeite aqui, ele simboliza o Espírito Santo. Ele simboliza a experiência delas com o Espírito Santo, com a palavra. E deixa eu falar algo para você. A Esther não vai ganhar a eternidade por causa da experiência da pastora Val. A Yali não vai adquirir a eternidade por causa da minha experiência. O pastor Fábio não vai subir aos céus por causa da experiência que a pastora Elis tem. E nenhum de nós por causa da experiência do outro. Nós não vamos alcançar a eternidade porque o meu pai é o pastor e ele é um ótimo pastor. Eu não vou alcançar a eternidade porque a minha esposa é uma mulher do coque, que ora, que busca, que clama. Não, a palavra do Senhor fala que a salvação ela é individual. Ela é individual. Então eu tenho que buscar me aperfeiçoar dia a dia. Eu tenho que me pegar e me entregar diariamente para que aquilo que é o cumprimento da palavra do Senhor se torne realidade na minha vida. Eu não posso ficar querendo continuar caminhando dentro do evangelho pela experiência do meu irmão, contando o testemunho de um e de outro. Eu tenho que buscar em Deus viver a minha história, a minha experiência. Eu tenho que buscar em Deus viver a minha vida no altar do Senhor. Eu não posso deixar que a história do irmão, achar que a história aqui, porque eu estou andando no meio de crente, porque eu estou vivendo no meio dos crentes, porque eu estou vivendo no meio daquele que busca o Senhor, porque eu subo para o monte, porque eu desço para o monte, junto com um povo que tem buscado ao Senhor, é o que vai me garantir a eternidade. Não. Eu tenho que ter a minha lamparina acesa. E eu tenho que ter o meu estoque de azeite. E como que eu vou ter o meu estoque de azeite? A minha particularidade com o Senhor. Jesus ele fala assim, entra no secreto do teu quarto e ali você ora, ali você busca, ali você se entrega. Quando nós falamos de quarto, querido, nós falamos de particularidade. Quando você recebe um amigo para a tua casa, dificilmente você fala assim, vamos ali no meu quarto ficar lá, a não ser que seja muito íntimo. Porque o quarto é um lugar reservado. O quarto é onde você dorme, é onde você descansa, onde você apresenta a tua nudez, aonde você se revela quem você é. Enquanto Jesus fala que nós devemos ir para o quarto, para o secreto do nosso quarto, Ele está falando assim, olha, você precisa ser transparente comigo. Você precisa apresentar para mim a tua nudez. Você precisa se revelar a mim de uma forma verdadeira. Porque é nesse lugar que eu vou me revelar para você. Você pode ter até experiência aqui no coletivo. Nós orarmos, os meninos cantavam, a Raquel ministrar, você ser cheio do Espírito, você ser avivado no Espírito. Você pode ter experiência de profetizar, de receber uma profecia, de ter uma visão aqui nesse ambiente como igreja. Mas a tua particularidade, ela é sobrenatural quando você está ali. É o que vai manter a tua lamparina acesa. Porque senão a experiência que nós temos aqui como coletivo, como nós estamos aqui na festa, um pula, outro grita, outro vê, outro tem profecia, outro vai chegar ali fora, vai esquecer. Mas quando eu tenho no meu secreto, na minha particularidade, essa experiência, essa ativação, isso vai ser o que vai me fortalecer, isso é o que vai me manter ligada, acesa, vai estar me preparando para esse encontro com o noivo. Quando essas mulheres perceberam que estava se apagando a lâmpada, elas correram para suas amigas. E isso é, infelizmente, querido, é o que nós vemos muitas das vezes acontecendo. Nós não podemos andar com a lamparina do nosso irmão. Nós não podemos mais permitir que o nosso coração nos engane ao ponto de achar que porque nós estamos fazendo algo na casa do Senhor, seja o suficiente para nós herdarmos a eternidade. Porque aquele noivo chegou e aquelas virgens, aquelas 5 que saíram, quando retornaram a porta estava fechada.
A palavra fala que fé sem obras, ela é morta. E quando nós só pronunciamos a palavra, quando nós só declaramos a palavra, mas nós não vivemos a palavra, pode ser que a gente se perca no meio do caminho. Pode ser que eu e você venhamos nos perder no meio dessa caminhada. E eu quero que você feche os teus olhos agora por um minuto. O que está fazendo você? O que está fazendo você se tornar imprudente ao ponto de estar com teus olhos somente aqui nessa terra? O que está fazendo você perder a tua direção? O que está fazendo você hoje desviar o teu foco, desviar o teu propósito? O Senhor nessa manhã nos trouxe para um ambiente onde Ele quer nos levar a viver novamente aquilo que é a preparação, a ansiar pela preparação. Queridos, nós estamos vivendo tempos onde o Evangelho tem sido tão banalizado, onde nós temos visto distorção de tal forma dentro das igrejas, que as pessoas já não sabem mais o que significa esperar o noivo, se preparar para a eternidade. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo onde nós vemos crentes se moldando e se preparando somente para viver aqui na terra, para conquistar, para realizar, para avançar, para ser reconhecido. Não que isso não seja legal e não que você não possa desejar isso, porque eu entendo que a palavra do Senhor, ela é completa, e ela fala que nós viveríamos o melhor dessa terra, que o Senhor tem coisas excelentes preparadas para nós nesse plano terrestre. Ele fala que Ele nos colocou por cabeça sobre essa terra, por cabeça e não por cauda. Eu entendo que isso é honra do Senhor sobre as nossas vidas. Mas essa manhã é uma manhã de reflexão. Será que nós não estamos nos prendendo demais àquilo que é natural e esquecendo de nos preparar para aquilo que é a eternidade? Será que nós não estamos voltando demais a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa energia, a nossa disposição, a nossa entrega para aquilo que é passageiro? Prudência significa nós temos cautela. Será que nós temos sido cautelosos com a nossa eternidade, queridos? Será que nós estamos vigilantes ao ponto de ficarmos ali observando de que maneira que nós estamos conduzindo a nossa vida, ou simplesmente estamos vivendo? Ou simplesmente estamos deixando as coisas correr? Ou simplesmente estamos deixando as coisas acontecer? O Senhor nos chama para uma reflexão nessa manhã. Jesus, Ele fala por várias vezes: vigiai e orai. Paulo nos orienta a respeito de oração, de vigilância, de estarmos como sentinelas. Nós precisamos guardar o nosso coração, queridos, porque a palavra do Senhor fala que no mundo nós teríamos aflições, e no meio das aflições nós estamos totalmente vulneráveis e sujeitos a perder a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa credibilidade dentro daquilo que é a palavra do Senhor. Quantos de nós já desistimos de acreditar nas promessas do Senhor por causa do tempo que nós estamos vivendo hoje? Quantos de nós abandonamos a nossa esperança por causa das guerras e conflitos que nós enfrentamos na nossa alma? Quantos de nós já deixamos de acreditar naquilo que é promessa do Senhor sobre as nossas vidas por causa do momento mau que nós enfrentamos? Essa manhã é a noite, é manhã que o Senhor quer nos levar de novo a esse despertamento. É trazer de novo esse azeite, essa unção, essa fé, essa convicção da parte do Senhor sobre os nossos corações. Deus não chamou uma igreja robótica que só realiza, que só faz, que só acontece. Não, ela chamou uma igreja para salvar, para levar para a eternidade, para ter uma vida eterna ao lado dEle.
Deus, Ele tem sonhos e planos muito maiores do que eu e você podemos imaginar. O Senhor tem planos perfeitos para mim e para você. O Senhor tem promessas imutáveis para as nossas vidas. A promessa de Deus, ela não muda porque o governo mudou. Ela não muda porque fez sol ou porque fez chuva. A promessa de Deus não muda porque hoje está todo mundo alegre ou hoje está todo mundo triste. Ela não muda porque as coisas deram ou não deram certo. As promessas de Deus a respeito da minha vida e da tua vida é imutável. O que Deus falou a meu respeito, a teu respeito, não é a condição financeira que vai ditar. O que Deus falou a meu respeito, a teu respeito, não é a condição emocional que você está enfrentando hoje que vai mudar. Porque as promessas do Senhor são eternas. A palavra de Deus fala que aquele que começou, Ele é fiel para cumprir. Então eu quero trazer uma resposta do Senhor sobre o teu coração hoje. Não permita que o tempo, que a demora, que a circunstância faça você desistir. Não se permita ficar como essas mulheres nécias, deixando de lado aquilo que é mais precioso, que é viver uma vida regada, alicerçada dentro da palavra do Senhor. Porque às vezes a gente olha para aquilo que está acontecendo no meio, vou falar, no meio cristão mesmo, e isso mesmo desanima, porque fala assim, eu vou pagar um preço, sendo que está tão fácil. Deixa eu falar algo para você, o que está escrito lá em Malaquias 3:6. A palavra fala assim, ó, eu sou Deus, eu sou o mesmo, e eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu posso dar um conselho para você? Pega a tua lamparina novamente. Traga o azeite para a tua lamparina. Comece a ir no secreto com Deus. Comece a buscar o Senhor no teu esconderijo ali, no teu lugar escondido, onde ninguém está te vendo, onde ninguém está te enxergando. Deixa o Senhor trazer novamente aquilo que é o poder dele sobre a tua vida. Você teve tanta experiência com Deus. Deus trouxe coisas tão profundas para você quando você estava lá orando. Lembra de Davi? Davi, enquanto ele estava cuidando das ovelhas do pai, lá no pasto, onde ninguém enxergava ele, onde ninguém via ele, ele matou leão, ele matou urso, ele enfrentou gigantes ali sozinho, ninguém viu. Só que quando Deus traz ele para um lugar de honra, aquilo que ele viveu lá no escondido, onde ninguém via, foi o que fez ele ser honrado diante dos homens. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui nessa manhã que é preciso retomar. É preciso retomar aquela inocência de servir ao Senhor. Aquela inocência de acreditar na palavra de Deus. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui que é preciso voltar para o lugar escondido, aonde ninguém conseguia te enxergar, mas o Senhor te visitava como visitava Adão. Tem pessoas que já não conseguem mais ter a sensibilidade de entender quando é Deus ou quando não é Deus que fala. Tem pessoas que já não conseguem mais ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E isso está te levando para um caminho de abismo. Isso está te levando para um esfriamento. Isso está te levando para uma morte espiritual. Essas mulheres, quando elas perceberam, elas ainda gritaram: dá-nos um pouco de azeite, mas não havia mais tempo. Queridos, o Senhor está nos despertando nessa manhã, porque ainda há tempo. A palavra do Senhor fala: buscai ao Senhor enquanto é dia. Talvez você tenha se dispersado demais com as coisas desse mundo. Talvez você tenha se preocupado demais com as coisas que é passageiro e tenha esquecido daquilo que é essencial, que é a tua eternidade. Você tenha se preocupado demais com o irmão, com a irmã, com o fulano, com o beltrano. Talvez você tenha tirado a tua mão por causa de uma situação que alguém te fez.
Talvez você tenha deixado de acreditar por alguma palavra de um homem que feriu o teu coração. Talvez você tenha deixado de acreditar, de priorizar a eternidade por causa daquilo que o plano natural está te causando. É muito sério isso, queridos. Porque nós estamos limitando o sacrifício daquela cruz num carro zero, numa casa no Alphaville. O Senhor está mandando te perguntar uma coisa. O que o homem pode te dar? E é muito forte o que o Senhor está fazendo com você nessa manhã, porque eu sinto o teu coração pulsando. Não é comigo essa palavra, é com você sim. Porque faz uns dias que o Senhor está ministrando o teu coração, que você precisa retomar, você precisa retornar, você precisa ir para o lugar do começo. Você precisa ir para o início, porque no início você era inocente, no início você acreditava na palavra, no início você jejuava, no início você cantava, no início você se entregava, no início você era verdadeiro para Deus. Eu tenho saudade de você, filho. Eu tenho saudade do som da tua voz. Eu tenho saudade até mesmo das tuas lágrimas derramadas diante da minha presença. Eu tenho saudade de você, diz o Senhor. Nós estamos acostumados a ouvir ministrações que enchem a nossa alma de alegria, enchem a nossa alma de expectativas. Mas sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é aquele que constrange, aquele que nos envergonha das nossas falhas, aquele que nos traz constrangimento por causa do nosso pecado. Aquele que faz olhar para nós e falar assim: poxa vida, Deus, me perdoa, porque essa semana eu te magoei, eu feri a tua santidade, eu falei aquilo que não devia, eu pensei aquilo que não podia, eu fiz algo, Senhor, que entristeceu o teu espírito. Esse é o verdadeiro Evangelho, querido. O Evangelho que faz olhar para dentro de você e falar assim: meu Deus, eu preciso melhorar nisso. Meu Deus, me ajuda a consertar aquilo que eu fiz. Meu Deus, me perdoa. Nós queremos viver o grande avivamento, mas nós não nos arrependemos como igreja. Tratamos as coisas santas de qualquer maneira. Achamos que só por estar no mesmo ambiente, só estarmos na mesma expectativa, só acharmos que estamos ali com as nossas lâmpadas já é o suficiente. Igreja, me perdoa por uma palavra dessa, mas é o que o Senhor está falando no meu coração. Nós não podemos mais levar a palavra, o Evangelho, a nossa vida de qualquer maneira. Nós ouvimos uma frase assim: nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. Mas na verdade nós não temos que nos preparar para a volta de Jesus. Nós temos que estar preparados para quando Ele voltar. Porque quando nós falamos, nós temos que nos preparar, nós estamos falando de algo futuro. Amanhã eu volto a jejuar. Amanhã eu volto a orar. Amanhã eu volto a me consagrar. Amanhã eu volto a praticar a palavra. Amanhã. Não, quando eu estou preparado, o Senhor pode me voltar agora para mim e eu tenho certeza para onde eu vou. Eu quero fazer um convite para você nessa manhã. O Senhor fala para nós nessa manhã estarmos vigilantes, prudentes, termos cautela com aquilo que é a eternidade. E eu quero que você hoje faça uma avaliação, você e você.
Aonde o teu coração está? Aonde o teu coração está? A nossa experiência com o Senhor, ela tem que ser particular. O que você tem feito para viver aquilo que Deus está falando a respeito da eternidade? Ou você está fazendo como o mundo? Vamos ver no que vai dar. Eu estou indo para a igreja, mas vamos ver no que vai dar. Você está vivendo a tua vida, vamos ver no que vai dar. Como que você está carregando a tua vida? Como que você está carregando a tua história? Como que você está carregando aquilo que o Senhor colocou sobre você, que é o próprio Espírito Santo? Você tem se preocupado ao ponto de falar, não, isso vai entristecê-lo. Não, isso vai ferir a santidade do meu Deus. Não, isso eu preciso mudar porque isso fere a palavra. Jesus, ele fala, vigiai e orai. Vigiai e orai. O Senhor nessa manhã, Ele quer nos trazer para um despertamento. Ele quer nos trazer para um quebrantamento. Ele quer nos trazer para um constrangimento. Aquelas mulheres, elas estavam todas no mesmo lugar. Elas tinham a mesma esperança. Elas estavam no mesmo propósito. Esperar o noivo. Só que nós vemos um divisor de águas. E eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã, te convidar a ficar de pé. O Senhor ministrava ao meu coração de uma oportunidade. Oportunidade. Talvez você está olhando para a tua lamparina agora e você esteja enxergando ela com a lâmpada fraca. Talvez você esteja olhando agora para a tua botija de azeite e percebeu e deu conta que ela está vazia. Talvez nessa manhã você tenha olhado para você e tenha falado assim, eu preciso mais. Eu quero mais. Eu quero fazer um convite para você hoje. Saiu até de tudo aquilo que eu tinha programado. Saiu até daquilo que eu tinha me preparado para trazer. Sabe por quê? Porque o Senhor hoje quer fazer a coisa nova, algo novo no teu coração. Ele não quer ver você apenas funcionando. Ele não quer ver você apenas fazendo, Ele quer ver você cheio. Ele não quer ver você apenas no mesmo ambiente, mas Ele quer que você esteja preparado para aquilo que é o encontro com o noivo. E eu quero fazer um convite para você. Você que deseja ver a tua vida mudada com relação às promessas da eternidade. Você que deseja viver algo novo da parte do Senhor. Na verdade, o Senhor fala no meu coração de pessoas que estão inconformadas. Porque está uma rotina tão terrível. Está uma rotina tão desgastante. Está uma rotina tão difícil.
que parece que não tem mais perspectiva, não tem mais esperança, não tem melhoria. O Senhor quer encher o teu coração novamente de esperança. O Senhor quer abrir a tua visão nessa manhã para aquilo que é a eternidade, querido. Talvez você está se sentindo tão frustrado e tão pequeno, porque você está colocando muito o teu olhar naquilo que é natural. E o Senhor está te chamando nessa manhã, volta a olhar para aquilo que é o espiritual. Volta a olhar para aquilo que é a promessa da salvação. Volta a olhar para o verdadeiro sentido da palavra. Volta a olhar para o verdadeiro sentido do evangelho. Sai do raso, entra para aquilo que é o profundo. Eu quero te chamar, você que deseja viver esse novo tempo. Você que deseja ver a tua história aí sendo impactada por esse novo de Deus. Eu quero convidar você, vem para frente. Vem para frente. E eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo esse raso. Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã que o coração parece que vai saltar pela boca, porque o Senhor está falando no teu coração. Você precisa voltar para a inocência do evangelho. Você precisa voltar a acreditar na vida eterna. Você precisa voltar a acreditar no plano da salvação. Você precisa voltar a acreditar no plano da eternidade. Tem pessoas que estão feridas porque têm olhado muito para o natural. Tem se limitado muito a olhar naquilo que é passageiro. Tem se fadigado em coisas que vão passar. O Senhor quer te levar para o início, quando você ouviu uma oração e o teu coração queimava. O Senhor quer te levar no início, quando você ouviu um louvor e a tua alma se desfazia diante da grandeza do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você, igreja. Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Não por causa da luta que você está enfrentando, não por causa do momento difícil que você está enfrentando, mas pelo constrangimento de saber que Ele te amou, apesar de quem é você. A simplicidade do evangelho, querido. A simplicidade de servir ao Senhor. A simplicidade de acreditar que Jesus, Ele cura, Ele salva e Ele liberta. Nós conhecemos o evangelho lá há 30 anos atrás, e a pastora Val pode falar com muito mais propriedade, aonde somente falava: Jesus cura, salva e liberta. E era o suficiente para constranger o nosso coração e declarar que Ele era o nosso suficiente Salvador. Agora nós queremos ouvir que Jesus trabalha na nossa identidade, que Deus muda o nosso caráter, que Deus transforma, que Deus, Ele cura das nossas dores, Ele sara as nossas feridas emocionais. Hoje nós precisamos ouvir que Jesus, Ele tem poder de mudar a nossa vida financeira, para daí a gente pensar se a gente vai dar uma oportunidade para Ele entrar na nossa vida. Eu quero levar você para esse lugar da inocência, de acreditar no verdadeiro amor de Cristo. Eu não preciso florear a palavra para que Deus se torne eficaz na tua história. Eu não preciso florear a palavra para dizer para você que Deus tem poder de tirar você desse lugar de dor, para te levar no lugar de gozo e de alegria. Eu não preciso florear a palavra para dizer que Jesus salva e que Ele tem planos perfeitos para a tua vida. Eu não preciso florear a palavra para dizer que Deus ainda não desistiu de você.
Tem um coração aqui nessa manhã que ele está, parece que ele está sendo fragmentado. Tem um coração nessa manhã que parece que ele vai se desmanchar. Sabe quando a gente pega algo que é mole, que você aperta e ele começa a se desmanchar no meio dos dedos? Tem um coração aqui nessa manhã que está desse jeito. Ele está sem consistência. Essa seria a palavra. Porque o inimigo tem colocado sentimentos, o inimigo tem colocado pensamentos, o inimigo tem injetado umas mentiras. E por causa que os teus olhos estão enxergando, e por causa dos teus ouvidos estão ouvindo, você tem dado crédito às mentiras do inimigo. Isso está roubando a tua força. Meu Deus, isso está roubando a tua alegria. E você chegou até a pensar que diferença faz eu ir ou não ir na igreja? Que diferença faz eu servir ou não servir a Deus? Que diferença faz eu estar ou eu não estar na presença de Deus? Eu quero trazer uma resposta do Senhor sobre o teu coração. O Senhor sonhou com você. Ele planejou você. E quando Ele sonhou com você, Ele fez um propósito. Ele já tinha um propósito para a tua vida. Eu vou pedir para os pastores orar, pastor, intercessores, ministros, orar pelas pessoas que estão aqui na frente. Mas eu vou pedir algo. Todos vocês, dê as mãos, por favor. Venham aqui na frente, vocês, e dê as mãos. Eu sei que tem pessoa aí que precisa vir para frente. É como se uma chave. É como se você estivesse diante de uma porta. Você está diante de uma porta. E você precisa atravessar essa porta. E você já tentou de todos os jeitos atravessar essa porta. Você já pensou de todas as maneiras e todas as estratégias para atravessar essa porta. E você não consegue porque você, na tua força, não consegue. Você não tem como fazer isso. E o Senhor está falando para você: eu tenho a chave, filha. Eu tenho a chave para você entrar nessa porta. Para você viver esse novo. Mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Amém. Glória a Deus. Daralabashori andaralabayesh. Chorerere cantarabanash. Vamos orar? Pode orar e ungir essas pessoas. Amém. Dá uma apertadinha aí para entrar. Deus tem uma chave. Uma chave. E é uma chave. A chave tem segredo, né? Uma chave não abre qualquer porta. Tem uma porta específica para ela. Nós temos 3 molhos de chaves aqui. E às vezes a gente pega e se confunde com as chaves. E a gente tem várias portas aqui. E a gente perde muito tempo tentando encontrar a chave certa para a porta certa. Chega de perder tempo com chaves que não abrem. Chega de perder tempo em portas que não abrem.
a chave e eu sou a porta, diz o Senhor. Confia porque eu carrego você. Confia porque eu pego na tua mão. Confia porque eu tenho planos perfeitos. Confia porque eu sou a resposta. Perdemos tempo demais com chaves demais, estratégias demais. Hoje é um tempo que o Senhor estabelece para o novo de Deus sobre a tua vida. Eu vou falar algo para você, não tenha medo. Não tenha medo, porque o que o Senhor te prometeu lá atrás, e como esta mulher aqui, entende? Como esta mulher aqui hoje veio trazer um louvor na casa do Senhor. O Senhor te falou algo lá atrás, e as circunstâncias fizeram você esquecer. As circunstâncias fizeram você até pensar em desistir. As circunstâncias até pensou em abrir mão. Mas o Senhor está falando: eu sou o mesmo. Eu não desisti, eu não mudei e eu não volto atrás. Daralabaxuie, daralabaxuie, cantaramanash. Vem, vem, vem. Age em mim e muda o meu viver. Xeriandarabanache. Sou teu templo. Meninos, vem pra frente, Pedro e Pedro Henrique. Daralabachoriandaramanache. Pastora Val, vem nos ajudar em oração, por favor. Pode orar por esses meninos, por favor, ou por alguém. Fique na liberdade. Deus, Ele quer trazer algo novo sobre essa igreja. Deus quer trazer algo novo sobre a tua vida. Deus quer te tirar desse lugar de expectativa para te levar para um lugar de realidade. Porque a expectativa muitas vezes não sai do jeito que a gente queria. A expectativa é de algo que nós ainda não vivemos. Daralabaxoria, darabalamanash. Sem avivamento, que o nosso. Mas a realidade é algo estabelecido, é algo concreto, é algo real, é algo estabelecido. Honrado com os lábios, pois de que mais, aleluia, mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada. Te dá meus lábios. Eu quero você no início. Vida como adoração. É o início que eu quero você. Não seja Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. É a verdade que cura, é a verdade que liberta, é a verdade que restaura, é a verdade que repõe e coloca todas as coisas no lugar. Pois de que É apenas uma verdade. As mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada. Tirar os lábios na minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, Senhor, tem cura pra você se o meu nessa manhã. coração não queima por O ti, Senhor tem renovo pra você nessa manhã. O Senhor tem realinhamento.
você nessa manhã. Lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Pode morar aqui. Vai valer a pena. Sim, vai. Vai valer a pena. Seja livre para servir ao Senhor. Seja livre para adorar ao Senhor. Seja livre. Seja livre. Seja livre para adorar ao Senhor. Seja livre para adorar ao Senhor. Seja livre para entrar no Santo dos Santos. Seja livre. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode declarar que Ele é Senhor sobre a tua vida. Que Ele é Senhor sobre a tua vida. Que Ele é o teu único, suficiente Salvador. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o grande, é o som. Ele é o todo-poderoso. A Ele a honra, a glória. A Ele o poder, a majestade. A Ele, somente a Ele. Oh, aleluia! 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 Oh, aleluia! Noiva linda, preparada, adornada. Prepara a tua lamparina, noiva. Prepara o azeite.
Prepara. O evangelho é simples, ele não precisa de flores. Jesus cura, Jesus salva e Jesus liberta. Noiva linda, volta à inocência. Volta à inocência de saber que Ele é o único Deus. Noiva linda, volta à inocência de saber que Ele é o teu Salvador, que Ele morreu na cruz para pagar o preço pelo teu pecado, que Ele morreu na cruz para cumprir o propósito dEle. Ele não precisa te provar que Ele é poderoso, porque o poder dEle já se aperfeiçoou em nossas limitações e fraqueza. Jesus cura, Jesus salva e Jesus liberta. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Que esse dia seja um marco nessa igreja, que esse dia seja um marco na tua história. Eu vou falar algo que o Senhor ministra ao meu coração. Para de ficar se comparando. Para de ficar se comparando com aquele outro, com fulano, com beltrano, com igrejas por aí. Havia 12 tribos, querido. Havia 12 tribos e cada uma tinha sua característica. Cada uma tinha o seu povo, cada uma tinha a sua função, mas todas elas eram tribos de Israel separadas por Deus. Sabe o que está levando igrejas se difundir, se extinguir? A comparação. Sabe o que está levando muitos filhos a perder o propósito? A se comparar. O Senhor, Ele te sembrou nessa manhã. Ele te ungiu, igreja. Volta para a tua casa com a tua lamparina cheia. Volta para a tua casa com o teu coração incendiado. Volta para a tua casa para viver as promessas e estar dentro dessa vigilância, preparado para o dia, esperando, aguardando a volta do Senhor. Pare de ficar se preparando, esteja preparado, porque você estar se preparando é algo que vai acontecer. Você já está preparado. Coloque a sua mão em posição de receber. Que o grande amor, a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, te siga e te leve a viver uma semana abençoada, dias cheios da graça e da unção do Senhor. Amém? Vai, igreja linda, vai, noiva do Senhor, vai, noiva adornada e preparada, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvamos a Deus mais uma vez e que o Senhor continue usando e abusando desse ministério, em nome de Jesus.